pai e mãe socioafetivo, né? O Verdade. que é isso, doutora? Pai e mãe socioafetivo. O que acontecia antigamente? Aquela família que tinha um pai e uma mãe e um padrasto, ou uma mãe e uma madrasta, e crescia assim, sem aquele vínculo jurídico para os filhos. Era um vínculo de afetividade, era um vínculo de carinho, de amor, e criado como se filho fosse. Uhum. E nunca era regularizada essa situação, porque aquela criança, aquele menor, ele tinha um pai biológico, uma mãe biológica. Então, o que é hoje esse pai socioafetivo ou essa mãe socioafetiva? É aquele que criou como se filho fosse e hoje pode ser registrado. Então, como que é feito isso? O próprio pai e a criança, depende da idade da criança, vai no cartório e já inclui aquele pai como sócio-afetivo no registro. Então, ele vai ter 2 pais ou 2 mães, o pai biológico e o pai sócio-afetivo, e ele pode incluir também o sobrenome daquele pai ou daquela mãe, passando a ter todos os direitos de filho, como se fosse o biológico. Não existe diferença do filho sócio-afetivo, do pai sócio-afetivo, as obrigações e direitos para o filho biológico. Ele passa a ter direito de herança, ele passa a ter direito de alimentos, ele passa a ter direito de convivência com aquele pai socioafetivo ou mãe socioafetiva. E isso não tinha antes. Quer dizer, sempre teve, né? A vida toda a gente sempre foi criado por um padrasto, uma madrasta, só não era regularizado. E hoje é regularizado. Quantas crianças, quantos adolescentes queriam ter o nome do padrasto incluído no seu nome? Verdade. Porque tinha ele como pai, tinha ela como mãe. E hoje pode ser incluído. Que legal. E as responsabilidades do pai sócio ou da mãe socioafetiva, vai também além de somente os direitos de pagar pensão, os financeiros, vamos se dizer. Ele tem responsabilidade na educação, no desenvolvimento dessa Sim. criança. Sim, ele tem. Assim, é pai, é mãe. Uhum. Não existe diferença. Entendi. É como se fosse uma adoção, é a mesma coisa. Só que ali está incluído. A adoção, você exclui o nome dos antigos genitores. E no pai socioafetivo e a mãe é incluído. Né? Entendi. Então, ela passa a ter 2 pais e 2 mães. E quais são todos os direitos e obrigações? Ele acompanha essa criança para a escola, ele leva para o médico, como se um pai fosse, como se uma mãe fosse. Vai ser chamado até de pai, com certeza, por aquele menor, aquela criança. Então, todos os direitos e obrigações são idênticos ao pai e à mãe biológica. Não mudem absolutamente nada. E a partir do registro, ou melhor, da inclusão no registro, essas obrigações, elas estão por lei, estão determinadas em registro e não se tira mais. Ah, que legal. Tá? Eu até fiz uma caixinha de pergunta e tem uma das perguntas que a nossa seguidora, que é a Eliane, ela perguntou: pai paga pensão, descobre que não é o pai biológico, ele tem o direito de reaver o valor pago? Não tem. Olha, na verdade, assim, isso acontece muito, né? Como acontece, né? De o pai registrar uma criança, acreditando que realmente fosse seu filho, e aí, com certa idade, acaba fazendo o exame de DNA, ou por uma discussão em família, acaba se vindo à tona aquela mentira. Uhum. Ele não tem. Às vezes, está se discutindo de que ele poderia entrar com pedido de indenização por danos morais, que ele poderia reaver isso, mas não pode. Porque nem sempre a mãe também sabia que ele não era pai. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de ser descoberto pelos 2, pelo pai e pela mãe. Nem ela sabia. Às vezes teve um relacionamento anterior e foi muito próximo do relacionamento com ele, ou mesmo que for uma traição. Só que aí a traição nós estamos indo para uma outra esfera. Que aí já seria uma indenização pela traição, né? Tá. Mas reaver os alimentos que foram pagos, não tem. E ele se encaixa aí nesse quadro de pai socioafetivo? Se criou vínculo de afetividade, sim. Sim. Porque, assim, o fato de eu, como mãe, criar uma criança que não é minha, ou um pai criar uma criança que não é dele, nem sempre gera o vínculo afetivo. Pode ser que você só criou, você só conviveu com aquela mãe, mas não teve aquela afetividade com aquela criança, com aquele menor. Então, o que é necessário para ser um pai socioafetivo? O vínculo de afetividade. Você tem que criar como se fosse seu filho, como se fosse sua filha. Essa afetividade, esse carinho, esse cuidado como se filho fosse,
é que vai te levar para o cartório para fazer esse registro, porque se não houver essa afetividade, você nem procura esses meios. E ainda que seja procurado pela mãe ou pelo menor quando cresce, quando adquire a maioridade, tem que ser provado que houve esse vínculo, porque senão, mesmo dentro de um processo judicial, o juiz não vai aceitar. Tem que ser provado a afetividade, o amor, o carinho, a convivência, para que possa ser registrado como pai ou mãe socioafetivo. Entendi. Doutora, você falou aqui em indenização sobre traição. Existe isso mesmo? É sério? Olha, essa pergunta Como faz é que é tanto isso? dentro do escritório que às vezes... Bom, existe muitas traições, mas vamos lá. Quando a traição pode, ou até tem realmente o direito de ser indenizado. Na verdade, assim, vamos explicar do início. Adultério não é crime. O dever de fidelidade existe no casamento, mas o adultério não é crime. Tá. Então, assim, a traição, o adultério não é indenizável, né? Você tem com aquela pessoa que você convive, seja marido ou união estável, ou a mulher, a obrigação de fidelidade, mas não que você vai ser moralmente ou financeiramente indenizável por uma traição. Tá, quando passa a ser indenizável? Passa a ser indenizável quando aquela pessoa é uma pessoa pública, artista, cantores, e aquela traição tomou uma repercussão muito grande. Mesmo que não seja artista, alguma pessoa que realmente seja muito conhecida e que se tornou muito público, ela passou, ou ele passou, a precisar de tratamentos psicológicos, acompanhamento médico, que precisa de um respaldo financeiro para sair daquela situação no qual ela entrou emocionalmente por conta da traição. Mas veja bem, só cabe a indenização quando realmente é provado que houve um desgaste emocional, quando houve realmente uma situação que colocou aquela pessoa precisando de cuidados médicos, psicológico, psiquiátrico, ou quando a repercussão realmente foi muito grande. Senão, não cabe indenização por traição. Porque a traição ou adultério não é crime. É verdade. Então, não tem como ser indenizado, a não ser nesses casos. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pode. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?